iniciei a nossa gravação. Para vocês que entraram agora, vou me apresentar, conforme entrando, eu vou falando um pouquinho também, tá bom? Gisele, Jéssica, vocês me ouvem? Sim. Consegue abrir a câmera, por favor? Eu acho que eu não consigo, não. Não, tranquilo, tranquilo. Eu gosto sempre de estar tendo essa interação com os alunos, até porque com vocês hoje é minha primeira aula, tá? Eu vou me apresentar, sou o Elson, sou técnico em segurança, sou um colega de trabalho de vocês. Vocês já estão avançando bem no curso já. Posso chamar assim, né? Colegas de trabalho. Vou ser o novo tutor de vocês. Eu já sou o tutor de vocês a partir dessa primeira aula agora. Vocês estão em qual SAP agora, nesse momento? Jéssica, você ouve também ou não? Sim, estou te ouvindo. Ah, sim. Qual SAP vocês estão nesse momento? SAP 4. SAP 4. A SAP 4, ela fala sobre o quê? Mapa de risco? Isso. Como que vocês estão com relação à SAP 4? Alguma dúvida? Dúvida tem, né? Tem alguma pergunta? Vamos lá, vamos interagir aqui um pouquinho para a gente iniciar, vamos saber até que ponto vocês foram, para saber por onde a gente começa. Eu queria relembrar um pouquinho, falar sobre o mapa de risco com vocês, mas numa pegada diferente, tá? Do que a gente realmente atua no mercado. Trazendo uma visão de quem está no mercado no dia a dia, porque além daqui, eu também atuo fora. Meninas, vocês estão fazendo mais alguma coisa além da aula? Não. Então vamos lá, gente, vamos participar. Aproveita que só estamos nós três aqui e vamos fazer a nossa aula, tá? Para o pessoal que não está presente agora entender que toda quarta-feira a gente vai ter um evento, não é só uma aula, não, um evento. Vamos lá. Eu quero saber como que vocês estão com relação ao mapa de risco. Foi feita uma apresentação para vocês, não foi? Eu vi a última aula de vocês. Professor, em questão a SAP 4, a minha orientação, eu acho que ela está errada, porque não está a orientação da SAP 4. Está outra orientação, que Acho é que está a orientação da SAP 5. Eu acho que porque não está... Não... E, tipo, não Uhum. está a orientação. Aí eu estou perdida em questão do mapa de risco. Opa, agora eu ouvi o que eu queria que você me falasse. Vamos fazer o seguinte, deixa eu projetar novamente aqui o que foi falado sobre o mapa de risco e eu vou falando ponto a ponto com vocês. Pode ser? Pode ser sim. Pode ser, né? Jéssica, concorda também, Jéssica? Sim, concordo. Vamos lá, eu vou só abrir o material aqui e já vou projetar para vocês, tá? Só um momentinho. Vocês conseguem enxergar a tela do computador? Sim. Acho que isso foi passado na última aula para vocês, correto? Vamos lá, deixa eu só... O que está acontecendo? Só um momentinho. Projetar novamente. Exato, agora a gente consegue. Então vamos lá, pessoal. Mapa de risco. Quando a gente fala mapa de risco, foi falado com vocês sobre risco, né? A identificação do que é risco, o que é perigo. Eu vou escolher agora pessoa por pessoa.
A Jéssica vai falar para mim o que é perigo, o que é risco. Jéssica. Não entendi. O que é perigo e o que é risco para você? Pode falar com as suas palavras. Jéssica. Consegue me falar? Não. Você quer compartilhar com a gente? Esqueci, quem que é outra pessoa que está aqui também com a gente? Gisele. Gisele, consegue me falar, Gisele? Perigo é que tem o perigo de acontecer, que pode acontecer. Risco é que tem a possibilidade de acontecer um perigo. Deixa eu só contextualizar bem simples, rápido e prático para vocês entenderem. De uma vez por todas, vamos lá. Perigo. O perigo, ele existe. Independente da pessoa, o perigo existe. Vamos pegar, por exemplo, vocês são de Rio Verde, né? Eu conheço o Rio Verde também, eu tenho familiares aí. Vamos imaginar a Avenida Pausanes de Carvalho. A Pausanes de Carvalho existe? Sim. Existe, né? Se não me engano, até o Senai fica próximo dela aí. Qual que é o perigo da Pausanes de Carvalho? Ser atropelado. Bacana? Bacana. Ótimo. Então, o perigo da Pausanes de Carvalho é ser atropelado. Então, a Pausanes está aí. Mas e se eu nunca atravessar a Pausanes? Qual que é o risco de ser atropelado? Consegue me dizer? É um risco, tem uma possibilidade. Vamos lá. Só para você entender. O perigo é a Pausanes. O risco é se eu atravessar a Pausanes. Se eu atravessar ela, eu tenho risco de ser atropelado? Sim. E se eu não atravessar? Não tem. Não tem. Então, o perigo é a existência, tá? Existe. O risco é a exposição. Bacana? Então, quando eu me exponho, eu estou gerando o quê? O risco. Se eu não me exponho, não tem risco. Vamos trazer isso para o ambiente de trabalho. Vocês trabalham com o quê? Meninas? Meninas? Eu trabalho com auxiliar de limpeza, mexo muito com produto químico. Ótimo, ótimo. É isso que eu quero. Eu quero que vocês interajam para a gente trazer o ambiente de vocês para você entender o que é o mapa de risco, entender o que deve ser feito, tá? Então, dentro do ambiente, se eu pegar, por exemplo, o que é um risco físico, deixa eu já ir lá, porque isso aqui foi passado na última aula. Nos riscos físicos, eu tenho uma lista de riscos aqui que são presentes no ambiente de trabalho. Mas o que eu posso encontrar? Dependendo da atividade, risco físico de ruído, né? Que depende do ambiente, eu tenho um limiar, que é um limite para se trabalhar nesse ambiente. Eu tenho vibrações, eu tenho pressões anormais, temperaturas extremas, tipo frio, calor, né? Um exemplo que a gente encontra muito em Rio Verde, BRF. A BRF, eu tenho locais lá dentro que eu trabalho a uma temperatura de menos 30 graus e na outra parede eu vou ter uma sala ali, uma antessala de mais 40, né? É porque existem alguns alimentos que precisam tomar um choque térmico. Então ela sai de menos 30 para mais 40. Então isso são temperaturas extremas. Se eu fizer isso com um trabalhador, eu mato ele, né? Eu tenho radiação ionizante e radiação não ionizante. Sabe a diferença de uma para outra? Vamos lá. A radiação ionizante, aquela que vai penetrar o organismo, tá? Eu tenho o principal raio-x. A exposição ao raio-x, ela pode
trazer alterações celulares. Dependendo da gravidade, pode gerar até câncer, por exemplo, né? Mudar o seu tipo sanguíneo. E a radiação não ionizante é aquela que não penetra o organismo, mas vai te causar algum tipo de queimadura, por exemplo. A principal que nós temos, a fonte principal que nós temos é o Sol. Então, a exposição à radiação solar também pode ser um problema. Então, isso é um tipo de risco físico. Deixa eu chegar no próximo aqui, só para a gente entender. Risco químico, né? Substâncias que podem penetrar o organismo através de várias vias, respiratórias, pela pele, pela ingestão do produto, né, acidental. Então, existem vários tipos de exposição. Provavelmente o risco químico que você está em contato, o principal agente seria pela pele, correto? E o cheiro também, professor. Também? Porque é muito ácido, é mais ácido. Ah, sim. Não, bacana. Então, é bom que você já tem noção do tipo de produto que você está exposta, né? E quais são os riscos que ele pode ocasionar para você. Então, ele pode penetrar o seu organismo tanto pela via respiratória quanto pela pele, porque a pele também respira. Tudo aquilo que vai para a nossa pele, né? Ela entra pelos poros e vai para o organismo. Então, é um ponto de absorção também, tá? Os riscos biológicos a gente está cansado de ver por aí, né? A gente já falou tanto de Covid, que o risco biológico está na ponta da língua de todo mundo. São vírus, bactérias, fungos, entre outros produtos. Produtos não, né? Entre outros agentes. Risco ergonômico, hoje em dia, quem tem telefone sabe, né? A postura que a gente fica mexendo no telefone, o quanto de tempo a gente está exposto a esse agente. Trazendo para o ambiente de trabalho, quanto tempo você fica em pé? Quanto tempo você fica sentado? A jornada de trabalho pode influenciar, os movimentos repetitivos podem influenciar. Então, os riscos ergonômicos também estão presentes. Por último, tem o risco de acidentes ou riscos mecânicos. Você vai encontrar das duas formas. Quando você for pesquisar na internet, você vai encontrar das duas formas. Eu tenho ali tanto o risco mecânico ou de acidentes. É a mesma coisa, tá? Geralmente, o que eu vou encontrar? São máquinas, equipamentos, risco de queda, choque elétrico, tudo aquilo que pode ser agressivo ao corpo humano do ambiente, eu posso considerar como um risco físico. Desculpa, como um risco de acidentes, tá? Então, basicamente vai ser dessa forma que a gente vai encontrar. Máquinas, equipamentos, risco de altura, risco de queda, espaço confinado. Então, a gente tem vários riscos associados. Só estou passando rapidinho aqui para a gente entender. Essa tabelinha aqui também vocês encontram tanto no material didático de vocês, quanto na internet, nas pesquisas que vocês podem fazer também. É importantíssimo que vocês busquem, tá, pessoal? Busquem muitos materiais, conteúdos. A internet está rica em material. E aí a gente entra no mapa de risco. O que é um mapa de risco? Quando eu falo mapa, o que você imagina? Pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão bem avançados já, vamos lá. Quando eu falo mapa, o que você imagina? Você imagina o quê? O mapa do Brasil, o mapa mundi. O que é aquilo ali? É uma representação, não é isso? Uma representação gráfica. Então, o que eu vou representar nesse gráfico nosso, nesse mapa? Eu vou representar os riscos que o funcionário está exposto, né? A gente fala muito sobre planta baixa. A planta baixa do local, a planta do ambiente, para poder fazer mapa de risco. Nem sempre vai ser assim. Muitas das vezes a gente se complica muito no mapa de risco, porque já imagina que é muito complicado de fazer, preciso da planta baixa da empresa, e às vezes essa empresa ela tem um ambiente só, ou ela pode ter lá 25 ambientes, né? Isso numa planta baixa só, como é que eu vou representar isso para o trabalhador? O ideal é que eu faça um mapa de risco por setor, ele é setorizado.
Dentro disso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um determinado setor, no nosso caso, se não me engano, é carpintaria, né? E eu vou pegar a ordem de serviço desse ambiente. Vocês fizeram ordem de serviço também, pessoal? Sim. A chamada OSS, Ordem de Serviço de Segurança, onde eu descrevo o ambiente do trabalhador, eu falo quais os riscos que ele está exposto e qual a gradação dele, se esse risco é pequeno, médio ou grande no ambiente. Na ordem de serviço vão outras coisas também, tipo as diretrizes da empresa, as regras que a empresa quer estipular, tudo pode ir ali. Então, eu considero hoje a ordem de serviço um dos documentos mais importantes que a gente vai ter no trabalho, tá? Eu posso elencar 4 documentos para vocês. Hoje, o PGR, a ordem de serviço, a ficha de EPI e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Fiquem tranquilos. 4 documentos. O que a gente está vendo hoje? Ordem de serviço. Dentro dessa ordem de serviço, eu vou gerar um mapa de risco. Tá? Então, o mapa de risco é uma representação gráfica. Serve para quê? Para conscientizar o trabalhador sobre os riscos que ele está exposto. Quando eu falo em conscientizar o trabalhador, o que eu tenho que buscar, gente? Prevencionistas. Informar e mostrar, né, o que pode acontecer, as consequências de não usar IPI, mostrar sobre a empresa, onde ele está entrando. Os riscos que ele está exposto no ambiente, né? Mostrar para ele o quanto esse risco é, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, não é isso? Sim ou sim, gente? Sim. Sim, aí ó, já acertou. A Jéssica tá antenada, só tá caladinha. Gente, quando eu faço um mapa, eu estou tentando trazer informações. Como que vocês duas recebem informações? Da forma mais simples possível, não é isso? Imagina, eu sou técnico em segurança, eu sou especialista em segurança no trabalho. Se eu usar termo técnico com você, daqui a pouco vocês vão estar familiarizados com os termos técnicos e vai estar tudo bem. Imagina se eu levar isso para o trabalhador. O trabalhador não vai entender nada. Né? Se eu falar assim, risco físico de ruído, risco ergonômico de postura, e nada, para ele é a mesma coisa, ele vai continuar sem entender. Por isso que eu trabalho com essa representação gráfica através de quê? De cores, tá? Quando eu falo em cores com o trabalhador, ele pode ser até um semi-analfabeto, por exemplo, que a gente vai ter muito em construção civil, né? Pessoas de um nível de escolaridade um pouco mais baixo, né? Muitos sabem assinar o nome, uma pessoa que tem pouca instrução. Mas se eu explicar para ele que o risco marrom, que está lá no mapa de risco, é um risco de vírus, de bactérias, que ele precisa utilizar uma máscara, que ele tem que higienizar as mãos, ele vai entender, não vai? Vai. Vai. Às vezes eu falo para ele assim, olha, você tem risco biológico. Eu falo, eita, rapaz, onde é que eu tô? Eu falo, não, você tem risco de pegar uma gripe, por exemplo, devido ao ambiente que você está exposto. Você vai ver lá que ele é marrom. Aonde vê uma bolinha marrom, ele já vai saber, opa, eu tenho um risco biológico. O técnico me falou assim, onde tiver marrom, é risco biológico. É por isso que eu uso representação de cores, certo? E aí, na legenda nossa, eu também vou utilizar pequeno, médio e grande. Por isso que eu coloco pequeno, médio e grande, para poder falar se é leve, se é médio, se é elevado. A quantidade de exposição que ele está ali. Bacana? Vocês estão conseguindo entender, gente? Às vezes eu estou indo rápido demais. Então, Agora quem ficou caladinha, a Jéssica está falando e a Gisele está caladinha. professor, falei. Ah, porque não apareceu aqui para Professor, mim. Sim, tem uma dúvida. por Eu favor. fui fazer um mapa esses dias, porque eu já trabalho nessa área. Aí um rapaz falou para mim que
esse mapa não está sendo mais obrigatório dentro das empresas. Isso é verdade? Ele não é mais obrigatório, tá? A fiscalização não cobra mais ele. Mas eu tenho que deixar de fazer? Não. A NR5 ela traz para a gente como um item de informação para o trabalhador. Houve um tempo que ele era obrigatório. Se eu não tivesse, gerava multa. Tá? O que mudou foi só a obrigatoriedade. Não quer dizer que eu não tenha que fazer. Não, tem. Então, de todo jeito, eu tenho que fazer um mapa para poder colocar dentro da empresa. Sim, sim. Mas eu vou ensinar vocês a fazer um modelo de mapa que ele não é agressivo, ele é fácil de entender, muito simples de se fazer. Você faz no PowerPoint, tá? Muito simplesinho de fazer, mas que ele traz uma informação muito rica. Eu gosto do mapa de risco porque o trabalhador nem sempre tem condições de participar dos treinamentos, de ficar participando de tudo que acontece na empresa. A gente sabe disso. Quem trabalha na área é a Jéssica ou a Juliana? É a Juliana. Eu trabalho já na área, já dentro do mercado aqui dentro de Rio Verde, cuido de 10 mercados, e fui fazer um mapa dos riscos dos mercados. E eu tenho alguém que me auxilia, né? Aí ele falou pra mim que não precisava fazer um mapa de risco dos mercados. Aí enquanto eu não fiz, mas deixei quieto. Qual supermercado você trabalha? Conquista? Campeão. Campeão. Ah, do Cirlim. Isso. Conheço. Rio Verde é minha área. Pois é, trabalho lá. Já tem 7 meses. Você está fazendo o que lá exatamente? Técnica de segurança do trabalho. Você está como técnica já? Eu já estou como técnica, porque eu já fiz o superior, né? Eu fiz o... Tecnólogo. Isso, eu fiz o tecnólogo. E agora Isso. Agora eu vim fazer o técnico para poder terminar. Entrar na NR4. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, o mapa de risco, ele hoje não é mais exigido, tá? Via fiscalização, mas ele não deixa de ser feito na empresa como uma medida protetiva para o trabalhador. Então, a gente precisa entender isso, né? O que é obrigatório e o que eu preciso ter para me auxiliar nessa informação. Imagina, você cuida de 10 lojas. Você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Só Não, Deus. não consigo. Só Deus. Então, você depende muito da informação do que você pode deixar para o trabalhador. Placa de sinalização, o ambiente seguro, o mapa de risco é um dos pontos que a gente precisa. Né? Olha só esse mapa aqui. Vamos ser bem sinceros, tá? Só tá a gente aqui, não tem ninguém escutando. Esse mapa, ele é eficaz no ambiente de trabalho de vocês? Quando você bate o olho, você consegue achar que esse mapa tá bacana? Pode ser sincero, gente. Eu acho que sim. É bom ter mais informação. Certo. Só que assim, informação demais às vezes atrapalha, não atrapalha? Esse Atrapalha, mapa aqui, ele mostra todo o ambiente. Desculpa, eu te atrapalhei. Pode falar, Gisele. Gisele. Não, professor, pode terminar. Tá. Esse mapa, ele me mostra o quê? Eu tenho a administração, eu tenho o CPD, que é de informática, o almoxarifado, tornearia e soldagem, depósito, despensa, cozinha, refeitório. Mas aonde eu estou? Eu preciso saber onde eu estou. Ou eu vou repetir esse mapa em todo o ambiente de trabalho. Então, o que eu preciso fazer? Mapa setorizado. Eu tenho que chegar no setor, por exemplo, aqui, linha de montagem. Quando eu chegar no setor de linha de montagem, eu tenho que bater o olho nesse mapa de risco e entender o seguinte: opa, nesse ambiente aqui eu tenho 4 riscos, né? Provavelmente eu tenho risco de acidentes com máquinas e equipamentos. Eu tenho risco vermelho aqui, que é o risco químico, né? Que vai ser a parte de fumos metálicos, soldagem. Eu tenho risco na cor verde, que vai ser o risco de ruído, se eu trabalho com a linha de montagem. Provavelmente eu tenho ruído.
E eu vou ter também aqui o ergonômico, que às vezes seria postura inadequada, ou transporte manual de peso. Mas eu preciso mostrar só esse ambiente. Às vezes o trabalhador não vai ficar circulando por todos os ambientes. Eu tenho que saber ambiente por ambiente. Aí eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou fazer até uma videoaulazinha para a gente mostrar como que é o mapa mais simples, para vocês colocarem nessa SAP de vocês, tá? Eu não vou cobrar nada muito elaborado, porque eu acho que a informação ela tem que ser simples e direta, tá bom? Então eu preciso que vocês entendam o que é o mapa de risco, que é uma representação gráfica para auxiliar o trabalhador a entender o risco do ambiente. Só isso. Agora, como fazer essa representação? Eu vou montar uma aulinha para vocês, vou deixar na sala para vocês montarem essa SAP nossa, tá bom? Certo, pessoal? Tá certo. Olha aqui o outro. Esse aqui está mais completo, porém, ele está da mesma forma que eu falei para vocês. Ele é um mapa completo da empresa, tá? Aqui ele já traz a legenda para mim, com pequeno, médio e grande, e traz também as cores, identificando os riscos. Só que, assim, na minha visão, tá, pessoal? Vocês podem até discordarem, sem problema nenhum. Isso aqui é uma troca de experiência entre profissionais. E eu considero vocês como técnicos de segurança também. Técnicos de informação. Observe esse ambiente. Para mim está muito poluído. Eu preciso de um mapa onde eu bata o olho e fala, opa, é isso. Exatamente isso. Eu entendi o que é que eu tenho no meu ambiente. Se o mapa ele tem informação demais e não traz a real informação do ambiente para o trabalhador, não serviu de nada. Por que que é que o Ministério do Trabalho deixou de exigir? Porque tinha gente que ia lá no AutoCAD, que é um sistema de projetos, e montava aquele mapa de risco com 25 ambientes da empresa e cores diferenciadas. Aí eu lanço ali também um extintor, eu lanço um hidrante, eu faço uma rota de fuga. Tá, mas o informativo do mapa tem, ficava escondidinho naquele meio emaranhado de informações. E eu preciso de uma informação. Qual o risco que o trabalhador está exposto? Qual é a quantidade desse risco? O mapa de risco para mim é isso. Ele só tem que me falar isso, entendeu? São informações que a gente precisa saber buscar. Então, o mapa de risco ele vai me instruir muito bem nisso. Posso ter um questionário para poder fazer o meu mapa de risco? Posso. A forma que você vai fazer, às vezes eu faço num caderno, né? Eu gosto muito de anotar, então eu vou lá. Eu estou aqui na carpintaria. O que eu tenho de risco na carpintaria? Né? A pessoa trabalha com ruído? Trabalha, então eu vou lá colocar ruído. Esse ruído é pequeno, médio ou grande? Dependendo da máquina que ele estiver utilizando, é médio. Dependendo do ambiente, pode ser grande. Então eu vou colocando isso e escrevendo ali. Depois eu vou transcrever isso para o meu mapa. Mas eu preciso ter o quê? Uma forma a qual eu vou encontrar de trazer essa informação tranquila para o trabalhador, para que ele me entenda. Se o trabalhador te entender, você está a um passo de conseguir a confiança dele. E se o trabalhador confia em você, tudo que você passar para ele sobre segurança, ele vai acatar. É o grande segredo que a gente vai encontrar no ambiente de trabalho, tá? Eu não sou uma pessoa que vai ditar normas dentro da empresa. Eu sou o cara que vai trazer o exemplo de como fazer corretamente e vou arrastar os trabalhadores para que eles me sigam. Porque se eu buscar do meu trabalhador só norma, 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 você tem que seguir, você tem que fazer aquilo tudo, o que eu vou criar lá dentro, gente? Eu tenho um inimigo, não vai me resolver. Então eu preciso que ele entenda o risco que ele está exposto e que ele tome as medidas cabíveis, as quais eu vou passar para ele. Que ele acate, né? Que ele utilize os EPIs corretamente, que ele não se exponha a quê? A um risco. Porque o perigo ele vai estar ali no ambiente de trabalho. Então, não se exponha ao risco. É isso que eu quero trazer para vocês. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o quê?
Meninas, vamos um de cada Tá. vez para não tumultuar, tá? Porque senão a gente fala junto. Eu acho que o senhor vai se acostumar com isso na sala. É uma pessoa amassada aí. Uma pessoa bem imprensada aqui na peça, né? Agora eu te pergunto, como que ele foi parar aí? Fatalmente essa peça deve ter caído em cima dele, ou então ele estava descuidado, se expondo ao risco, né? Por quê? O perigo não era a máquina. Sim, Isso mesmo. Ele estava dando manutenção. A exposição dele a esse risco foi que gerou esse acidente, né? E depois que acontece, o que você pode fazer? Nada. Mas antes disso aqui acontecer, pessoal, a gente pode fazer muita coisa, tá? Você pode trabalhar muito. Se nesse ambiente dele ele soubesse o tipo de risco que ele estava exposto, ele não pode alegar para você agora que não sabia. Ele não vai chegar e você falar assim, eu não sabia que não podia me expor a um risco dessa forma. Porque é o que mais vocês vão ouvir no ambiente de trabalho. Eu não sabia. Então, crie formas do trabalhador se informar, muitas das vezes, igual a nossa aula EAD. A gente passa uma informação para você aqui e no dia a dia vocês vão pesquisar nas outras aulas, né? No dia a dia de vocês, realizando as SAPs. Então, é um trabalho informativo. Vocês têm que buscar. Aqui, isso é mais um modelo de exposição a risco. Se a pessoa está exposta a risco de queda, então logo a gente imagina que o quê? Ele está em cima da fachada, né? Esse outro, lavando a marquise aqui, totalmente exposto ao risco. Será que ele não sabia que pode cair dali de cima? Claro que sabe, mas ele sabe qual que é a probabilidade disso acontecer? E se isso acontecer, será que ele sabe os danos que pode causar? Então, por que que ele está se expondo a esse risco? É isso que eu preciso entender como técnico. Saber diferenciar na cabeça do trabalhador por que que ele não pode estar exposto desse jeito. Conscientizar. Muitos técnicos chegariam aqui e dariam aquele grito, né? Desce daí, fulano. Você está errado, você está fazendo coisa errada, para com isso. E não é assim que a gente vai fazer. Técnico em segurança, ele é um agente de conscientização. O mapa de risco ele serve para isso, para tentar conscientizar de uma forma diferente. Às vezes eu não estou ali no ambiente, né? Igual a Juliana. Tomar conta de 10 unidades não é fácil. Não é fácil. Então eu preciso de ajudas, eu preciso de braços, né? Ela vai contar com a CIPA, ela vai contar com pessoas engajadas nesse processo, né? E vai contar muito também com a conscientização que ela faz com o trabalhador. E até Né? se você chegar bravo com ele, nervoso, é aí que eles fazem pior. Exatamente. Então, você tem que chegar com calma, saber falar com eles, porque senão aí você virar as costas, aí que eles fazem. Exato. Vão continuar fazendo, e às vezes fazendo até pior, tá? E quando aconteceu o acidente, de quem que é a culpa? Minha. Exatamente, do Né, que técnico. não foi lá e auxiliou ele, não falou nada. Aí eles falam, não, mas Isso. ela não falou nada. Mas aí se você tiver o mapa de risco lá no local, no ambiente que ele está exposto, já melhorou, não melhorou? Já deu uma melhorada. E se eu tiver uma ordem de serviço assinada por ele, falando assim, olha, tem risco de altura, você não pode subir aqui, você para subir em altura acima de 2 metros precisa de cinto, ele vai lá e assina. Melhorou para mim de novo? Melhorou. Olha o que é a documentação, gente. Tá? Documentação é tudo na empresa. Então, o mapa de risco é mais um documento que você cria para poder mostrar de várias formas. Falar assim para ele, olha, eu estou tentando de todos os jeitos com você. Você que agora tem que fazer o compromisso com a sua segurança. Até aqui eu posso ir, daqui para frente somos nós. Você precisa se ajudar também. Então é isso que o mapa de risco traz. Uma representação gráfica do risco que ele está exposto no ambiente. Tá? Olha isso, a gente parece que é folclore, gente, mas acontece. Tá?
Deixa eu só fechar aqui agora essa transmissão. E vamos falar agora sobre a SAP. Né? Nós temos aqui ainda 15 minutos. Eu acho que dá bem para a gente falar sobre a nossa SAP. Né? Nós falamos da SAP 4, né? Não é isso? Sim. Sim. Exato. Deixa eu abrir ela aqui, então. Só para a gente entender. Estou abrindo aqui rapidinho, só para a gente... Fundamentos. Segurança. Situação de aprendizagem. SAP 4. Mapa de risco. Eu estou com ela aberta aqui, eu vou projetar para vocês agora, só para a gente entender ponto a ponto, tá bom? Consegue enxergar ela comigo aí? Pessoal, vamos bater a nossa SAP 4? Vamos lá então, pessoal. Né? Traz para a gente aqui um descritivo de atividade desafiadora, contextualizada e com suas especificações técnicas. Tá? O que é que fala para a gente? Prezado estudante, devido a alguns empregadores não se preocuparem com a segurança e saúde de seus trabalhadores, acabam não cumprindo determinadas normas regulamentadoras. Por exemplo, a NR1, né? Que nos seus deveres do empregador é elaborar a ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho. Né? A NR1 ela passou por uma alteração, a qual ela é importantíssima hoje. Hoje ela fala para a gente, além da ordem de serviço, ela traz o PGR também. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre a ordem de serviço, tá? De um ambiente chamado carpintaria, dentro de um canteiro de obras. Né? Geralmente a construção civil tem muito disso. Na etapa 1 aqui, o que a gente vai fazer? Pesquise ou elabore uma ordem de serviço do carpinteiro. E em seguida preencha o mapa de riscos da carpintaria. Primeiro ponto, gente. Ordem de serviço. Vocês sabem bem como pesquisar isso, não sabem? Sim. Existem vários modelos na internet, tá? Assim, eu nem queria que vocês fossem lá e buscassem ordem de serviço carpinteiro, porque você vai encontrar. E aí acaba que a sua SAP vai ficar meio que prejudicada. A gente pode ir fazendo ela juntos. Eu até quero entrar no grupo de vocês. Vocês têm um grupo daí de Rio Verde, não tem? Tem. Eu vou entrar nesse grupo de vocês, vou começar a mandar alguns materiais aleatórios também sobre segurança no trabalho, para vocês pegarem um pouquinho e ir pesquisando, saber aonde pesquisar, tá? Para não deixar vocês à escura. Eu quero ajudar vocês para a gente ser concorrente de mercado daqui a pouco. Tá? E dentro dessa ordem de serviço, você vai elencar todos os riscos, vai marcar ali, risco físico, químico, biológico, ergonômico, de acidentes, o que você encontrar no ambiente carpintaria. Logo depois, eu vou montar um mapa de risco. Esse mapa de risco é da construção civil toda? Não. Ele é só da carpintaria, tá? Eu vou pegar uma aulinha só para a gente mostrar como que eu monto um mapa de risco. Fica um mapa bacana, um mapa bem claro, bem simples, mas fácil de entender, certo? Então, na etapa 1, a gente faz a ordem de serviço e, posteriormente, o mapa de risco. Já na etapa 2, né, terá como desafio acompanhar a elaboração e interpretação da planta baixa de um alojamento, conforme os requisitos da NR18 e da NR24. Dê uma pesquisadinha depois, gente,
sobre NR 18 e 24, tá? Esse item 18.5. Fala muito sobre conforto do trabalhador. Para se trabalhar, você tem que ter conforto também. Então, o ambiente ele precisa passar por isso, por normativas. Tá? Nós vamos falar sobre esse mapa de risco dentro da planta baixa que a gente vai fazer. Essa planta baixa deverá possuir 260 metros quadrados, contendo. Aí ele dá a especificação de cada setor que eu tenho que ter. Escritório, refeitório, banheiro individual, cozinha, vestiário, lavanderia. Tudo isso aqui, gente, vai ser realizado quando? Na nossa etapa presencial, porque aí você vai ter contato prático com isso, certo? Então, o que eu quero de vocês agora? Etapa 1. Eu vou montar o vídeo, igual eu falei para vocês, eu tenho repetido aqui, eu vou montar um vídeo falando só sobre mapa de risco e como montar esse mapa de risco no PowerPoint. Fica bacana para vocês assim? Fica bom? Fica. Tá? Eu vou entrar no grupo de vocês, já adianto para vocês. O nosso horário de atendimento vai ser da 1 às 10 da noite. Da 1 às 10, pode mandar mensagem para mim, eu respondo direto aqui no WhatsApp, tá? No grupo de vocês. No decorrer do dia, eu vou mandando alguns materiais para vocês darem uma estudada. Ver algum material, ver alguma coisa assim. Tá? E tirando dúvidas aleatórias de vocês, porque a curiosidade sobre a segurança no trabalho, ela é infinita. Até hoje eu tenho muita coisa a aprender. Mas eu quero passar algumas coisas para vocês também do que a gente tem no ambiente de trabalho, tá bom? Gisele, a sua dúvida sobre o mapa de risco. A gente ainda tem um tempinho para poder postar. Tranquilo. As minhas dúvidas foram todas tiradas, professor. Certeza? Tenho certeza. Era porque só por causa, eu não estava entendendo, porque a minha orientação com o vídeo, ela estava trocada, entendeu? Ela está tipo para outra SAP. Não estava explicando. Eu vou pedir para tirar ela de lá. Eu vou fazer uma orientação da SAP 4 e vou pedir para tirar ela de lá, tá bom? Tá certo. E aí, gente, eu vou postar um material extra. Quando eu postar, eu quero mandar também no grupo de vocês o vídeo que eu vou estar falando sobre mapa de risco e principalmente como montar esse mapa de risco setorizado, tá? Vocês vão trabalhar ele na planta baixa no momento presencial. Eu quero trabalhar ele com vocês setorizado, de uma forma mais simples, prática e usual de mercado. Porque às vezes eu chego no mercado e por que eu não quero fazer? Porque dá trabalho demais. E sabe quem é que tem que fazer mapa de risco? É o técnico em segurança? O que você acha, Juliana? Somos nós que tem que fazer. Olha só, mais um mito que cai. Quem faz o mapa de risco é o pessoal da CIPA. Mapa de riscos é atribuição do NR5. Sabe o que é que nós somos no trabalho, gente? Nós somos auxiliares. Eu auxilio o dono o pessoal da faxina. Todos eles têm a mesma importância para mim. Então, eu vou auxiliar todo mundo. A CIPA não é diferente. Eu auxilio a CIPA a fazer um mapa de risco. Certo? Mas isso é na teoria. Na prática é diferente. Na prática, acaba que nós montamos um mapa de risco. Nós temos que ensinar o trabalhador a identificar. Eu ensino a CIPA a montar e acaba que no final das contas quem faz sou eu. Não é assim, Juliana? Desse jeito mesmo. Pode falar. Empresas, ela tem CIPA ou não? Oi? Todas essas empresas, elas são obrigadas a ter CIPA? Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas toda empresa é obrigada. Se ela não for obrigada a constituir a comissão propriamente dita, que é aquele grupo de pessoas com eleição, tudo, ela precisa ter um designado. Uma pessoa que vai ser apresentada pela empresa para poder fazer o curso de CIPA, né? Isso geralmente empresas com menos de 20 funcionários. Ela vai ter que ter o funcionário designado de cipeiro. Mas a gente vai estudar isso mais à frente também, tá? Aí eu vou explicar para vocês a montagem, tudo certinho.
No momento agora, sobre a SAP 4, vocês têm alguma dúvida? Não. Dúvida a gente tem, né? Tem alguma pergunta? Agora não, mas na hora de fazer a gente sempre tem dúvida, né? Então, é por isso que eu quero ajudar vocês nessa hora de montar. Eu vou mandar o vídeo e eu vou querer um feedback de vocês falando, ficou fácil, abriu minha mente. Não, bugou totalmente o que eu estava pensando. É totalmente o contrário. Não entendi. Eu quero que vocês me falem no grupo, tá? Porque aí eu vou me norteando para fazer um material cada vez melhor para vocês. A intenção nossa aqui é sempre estar melhorando para que vocês entendam o que é a segurança no trabalho propriamente dita no ambiente de trabalho. Tá bom? Tá certo, professor. Ótimo. E assim, gente, se programem para essa aula. Eu quero conhecer vocês, eu quero ver o rosto de vocês, tá? Para a gente ter essa interação, já que a gente está distante, está longe, ao menos eu quero conhecer vocês para que a gente possa criar essa afinidade de poder conversar mais abertamente sobre os conteúdos, falar assim, olha, opa, não entendi, repete isso aí. Não, pode passar que isso aí ficou bem entendido. Porque senão a gente não vai tendo esse termômetro, tá? Então, se programem, gente. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, tira um tempinho pro tio Elcio aqui, tá? Tira esse tempinho para mim, tá? Vamos interagir, vamos participar, porque eu não sei o que está acontecendo na sala de vocês, que só 3 pessoas entraram. Mas eu quero todo mundo aqui para a gente interagir. Eu gosto disso. Eu conheço um pouco da área de vocês, tá? Na área de segurança no trabalho. Já são 15 anos trabalhando com isso. Desses 15 anos, são 7 anos em sala de aula. Então, eu conheço um pouquinho. E eu quero ver um pouquinho do olho de vocês, tá? Hoje eu vou deixar passar, porque talvez não estava preparado, mas se preparem. Estejam preparados para a nossa aula de quarta-feira. E se conhece alguém que não entrou, avisa para entrar. Fala para o pessoal que a aula vai ser show de bola. Eu quero preparar uma aula melhor a cada dia para vocês. Tudo bem? Certo, tudo bem. Vou deixar essa aula, então, postada na sala de aula de vocês. Para quem não pôde participar, às vezes a gente fala assim, mas talvez o horário também não dá para todo mundo, tem alguém trabalhando, alguma coisa assim. Mas o máximo de pessoas possíveis que puder participar, eu vou achar bacana. E vou deixar postado lá também, para se perder alguma coisa, a gente possa estar tirando a dúvida depois. Tá bom? Pessoal, então uma boa noite para vocês, tá? É sempre um prazer estar com vocês aqui. E na quarta-feira que vem a gente se encontra novamente. Tudo Mais bem? alguma Boa dúvida, noite. pessoal? Não, Boa noite, só. então. Um abraço, até mais, Boa gente. Tchau, boa noite. Boa noite.